Fala. Eu, hein? Quem foi essa? Não conheço, não conheço. Que mulher ridícula. Feliz ano novo! E com ano novo vem um canal novo. Uma das minhas resoluções de ano novo foi começar a botar mais conteúdo no canal e começar a explorar um pouquinho mais o potencial do Borderlar. Eu preciso começar a levar a sério um negócio que eu tô fazendo já faz um tempo e tá criando aí uma rede de pessoas, querendo ou não. Cada pessoinha que tá inscrita é uma pessoa que quer ouvir o que eu tenho a dizer. Então, se vocês querem ouvir o que eu tenho a dizer, massa. Vou tentar falar umas coisas melhores até, quem sabe. E aí, para levantar um tópico de discussão, eu gostaria de contar uma história, né? Eu acho que sempre é massa a gente construir a comunicação por aí, porque quando eu conto histórias, quando eu escuto as histórias dos outros e quando eu conto histórias, eu gosto muito da gente praticar a empatia, que é se colocar no lugar do outro. E quando a gente faz isso, a gente acaba então colocando um espelho para nós mesmos e fazendo, e aí? Como é que eu vivo numa situação parecida? Como é que não sei o quê? Então, é importante a gente contar histórias, a gente ouvir histórias. A história que eu vou contar, ela é uma história da clínica. Então, eu estava, internada numa clínica psiquiátrica. Pra quem ainda não assistiu os meus vídeos, assistam aí se vocês estiverem afim, saber um pouquinho mais sobre como foi a internação na clínica, por que eu fui pra clínica, isso tudo tem nos outros vídeos, beleza? Beleza. Nessa clínica que eu tava internada, tinha um cara chamado Geraldo. E Geraldo, que não é o nome verdadeiro, óbvio, ele aparentemente tinha algum traço de esquizofrenia, né? Que eu não sei direito como é, mas eu sei que é do tipo C dos transtornos de personalidade. E ele tem lá seus traços específicos, vamos falar sobre isso outra hora. Ou então você pesquisa no Google, porque eu não sou obrigada a nada. O que a gente precisa saber do Geraldo? Ele é um cara de 30 e poucos anos. Agora, eu não sei quantos anos ele tem, não sei se ele tá vivo ou morto, mas enfim. Ele é halterofilista. Ele competia, ficando musculoso lá, não é isso que os halterofilistas fazem? Ele é tão forte que ele fugiu a primeira vez da clínica abrindo as barras de ferro e fugindo, escondido, pulando um muro e aí o enfermeiro foi lá e deu uma rasteira nele e ele quebrou o nariz caindo no chão e ele estava com o nariz quebrado. Então ele era um cara muito musculoso, branco, com o nariz quebrado. Eu simplesmente estava lá nessa casa com essa pessoa que era perigosa, não estava tendo o acompanhamento do enfermeiro com ele, não tinha um enfermeiro só dele, então você tinha que estar sempre muito atento, porque o que esse cara podia fazer, sabe? Além disso tudo, também era Vamos falar melhor sobre esse termo? Vamos falar sobre adicção. O vício é uma doença, e essa doença tem um nome, adicção. A gente pode tentar se corrigir e falar mais. Adictos são as pessoas que têm o transtorno do vício, então eles têm aí realmente uma coisa pra lidar. E a gente agora tem nome pra isso, é adicção. Ele era adicto em ketamina, que é um tranquilizante de cavalo que a galera usa, enfim, é uma longa história, eu não estou afim de falar sobre isso. Eu não apoio nada disso, beleza? Bicha, eu não consigo falar na câmera isso, mas não é que eu use não, tá, minha gente? É só porque, assim, eu acho importante a gente ter uma conversa um pouquinho mais aberta sobre drogas. Mas isso é outro vídeo. Além disso, ele tinha uma filha de 2 anos de idade, que claramente estava afastada dele, né? Porque ele estava mal. Só que ele falava muito dessa filha. Ele falava incessantemente sobre ela. Basicamente, ele estava fissurado na ideia de que se a filha dele estivesse sem ele, ela ia sofrer muito. Ele precisava estar ali pra salvar a filha, sabe? Ele estava totalmente focado nessa ideia. E um dia, depois de ouvir ele falando vários dias sobre isso, eu escutei ele falando mais uma vez sobre a filha dele. Tipo, a gente tava tão cansado que uma hora eu virei pra ele e fiz, olha, pensa bem, talvez você estar junto com sua filha agora não seja o melhor pra ela, porque eu, por exemplo, não convivi com meu pai quando ele tava mal, na época que ele tava... É engraçado que eu comecei a olhar pra cá porque eu lembro que ele tava aqui, aí a memória já foi assim. Mas então, eu falei pra ele basicamente que eu fui uma criança que cresceu sem o pai, porque meu pai era jovem, ele tava vivendo umas coisas ali também na vida dele, então eu não cresci com ele. E aí eu falei que talvez ter crescido com meu pai, enquanto meu pai era aquela pessoa, teria feito ainda mais mal pra mim. E aí o querido, maravilhoso Geraldo vira para mim e solta. Mas tu não já paraste pra pensar que se teu pai tivesse te criado, tu não estaria aqui?
Então, né, Mori? Eu lembro da minha reação nesse dia, que foi querer mandar ele se fuder, né? Porque assim, que absurdo. Eu tinha que lembrar que eu tava numa clínica psiquiátrica, certo? Então, primeiro, eu não podia estar cobrando o senso de muita gente. Segundo, eu tinha que ter muito cuidado com quem eu me mexia, porque essa pessoa era instável, senão ela não estaria lá, ela estaria em sociedade. Só que, novamente, luta antimanicomial aí. Eu sempre vou falar sobre isso, beleza? Beleza. Ele soltou essa pra mim e eu fiquei com muita raiva, óbvio. Mas até agora eu não encontrei a resposta para esta pergunta. Eu acho que também não vai ter como saber, né? Já que assim, eu não vou ter como voltar no tempo, né? Eu não tenho como ver a vida paralela de Maria Eduarda tendo sido criada com um pai biológico. Não tem como. E o que eu tô pensando é o seguinte: vocês assistiram aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? Esse filme, ele fala, né, sobre todas as possibilidades que a gente poderia ser e como isso afeta a nossa vivência atual, no sentido de que a gente começa a pensar no que a gente não fez, no que a gente poderia ter feito, em como aquilo teria sido diferente, se a circunstância... E essa situação se encaixa em uma situação de um universo paralelo desse filme. E eu tô tentando responder a essa pergunta, responder um pouco sobre... E aí, bicha, se tua criação tivesse sido diferente, será que tu seria border? Será que tu teria o transtorno borderline? Chegamos até aqui e eu vou perguntar pra você, será que você é borderline? Não pergunte a mim, nem se pergunte, pergunte a um médico. Não, brincadeira. Pergunte ao médico, óbvio, mas tipo... E se a gente parasse um pouquinho pra se colocar no lugar do outro, como eu falei na história, blá 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 blá. Se você tivesse sido criado ou criada de um jeito, ou criada de um jeito diferente, por pais diferentes, de uma forma diferente, enfim, como é que seria a sua vida? A grande questão dessa pergunta é que eu também não sei respondê-la e eu estou aqui tentando conversar. Não tô tentando fazer uma coisa unilateral. Então, tipo, vamos botar aí nos comentários, vamos seguir o borderline. Vamos seguir o borderline. Eu não aguento mais falar sozinha sobre um tópico e procurar mais gente que fala sobre isso e não conseguir, sabe? Tipo, apesar de tudo, apesar da gente abrir espaços, eu gosto de trazer isso pro borderline. Eu tô tentando trazer alguma coisa assim dentro de mim pra vocês. E essa coisa é, vamos conversar. Então, bota aí nos comentários o que você acha. O que eu quero levantar com esta história não é um ponto final, não é Duda concluindo alguma coisa, não é Duda fazendo todo o círculo de pensamento, porque Duda às vezes não vai conseguir, Duda é somente uma paciente. E eu tô me cobrando muito a criar conteúdo de qualidade, mas eu esqueço o que é conteúdo de qualidade, de fato. É um conteúdo sincero. Vamos falar um pouquinho sobre como nós nos afetamos com os nossos ambientes externos, com as nossas relações. E tirar um pouquinho também o peso de dizer que o problema é somente com a gente. Se você for dar uma olhada nos meus vídeos, tem muita coisa sobre isso. Mas, no final das contas, a gente não fez o bebê sozinho. Quem pariu, Mateus que balance. Não foi só o indivíduo tendo isso. E também não foi só o exterior criando isso. Foi os dois. Então, vamos analisar um pouquinho melhor. Vamos começar um passo de cada vez. E esse primeiro passo é, vamos conversar sobre circunstâncias que geram algum transtorno psicológico. Será que a gente consegue criar uma circunstância ideal para a pessoa não ter transtorno? Será que a gente consegue pensar em como seria a nossa vida se todo mundo de repente aceitasse todos os transtornos e tudo fosse ótimo e uma linda utopia onde todo mundo se aceita, todo mundo se ama? Vamos abrir conversa, galera. Vamos conversar um pouquinho mais. Vou trazer mais comentários, vou trazer entrevista, vou trazer outras pessoas falando junto comigo, né? Sobre o tema saúde mental, sobre os temas transtorno psicológico, psiquiátrico. Eu tô aqui pra conversar. E o Borderline tem muita coisa ainda pra acontecer, então fiquem ligados. Um beijo!